Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Ajuda também nossos queridos colegas aí concurseiros a localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá? Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Estou de volta aqui ao meu pequeno estúdio, né? Improvisado, fazendo várias videoaulas aí na cozinha de madrugada, com a família dormindo. Hoje a família saiu, foi no shopping aí passear um pouco, fazer umas compras, e aproveitei para fazer uma videoaula aqui na sala. Gente, vamos lá. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Nós vamos aí para a nossa 13ª aula, só conferir aqui, nossa 13ª aula sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil. Estamos trabalhando aí o segundo volume, né, que trata da formação pessoal e social, tá? Então a gente vai dar continuidade à nossa aula e a gente está falando aqui sobre a temática de orientações gerais para o professor, né? A gente começou aí na primeira aula, vamos dar continuidade aqui. Orientações gerais para o professor. E a orientação que a gente está trabalhando agora são organizando um ambiente de cuidados essenciais. A gente também começou essa temática aí na outra aula e vamos dar continuidade. Tá, então a gente está falando aqui sobre as orientações gerais para o professor, organizando um ambiente de cuidados essenciais, né? Porque a escola aí é um ambiente que tem que ter cuidados especiais para trabalhar com a criança, tá? A gente estava falando sobre alimentação, é um tema bem grande, a gente vai continuar agora falando sobre alimentação. Então vamos lá. Aconselha-se evitar que o bebê tome... A gente está falando sobre o bebê, viu, gente? A gente está falando sobre a creche. É importante assistir todas as aulas aí, porque vocês falam, nossa, o cara tá falando de bebê, mas como assim? Tô dando continuidade aqui da aula que parou, tá? Então a gente está falando sobre os bebês, né? A alimentação dos bebês. Aconselha-se evitar que o bebê tome a mamadeira em posição horizontal, pois isso aumenta o risco de acidentes por engasgo e de otites, né, que são infecções no ouvido. É preciso lembrar, porém, que esse mesmo bebê que mama regularmente sem a ajuda do adulto, ele pode necessitar de outras ocasiões de ser pego no colo para mamar, tá? Então assim, mesmo um bebê ali que ele mama sozinho, eu falei isso bem no finalzinho da última aula, né? Ele também às vezes necessita ali do adulto pegar ele, ajeitar ele, né? Ou até mesmo pegar no colo para mamar, né? Às vezes a criança pode estar meio sonolenta, assim, então mesmo ele tendo a independência, tem ocasiões que ele necessita do adulto. Os professores precisam estar atentos às mudanças de necessidades das crianças, de acordo com seu processo de desenvolvimento e com suas disposições afetivas. Então os professores têm que se atentar aí, né, às mudanças das crianças, né? As evoluções dela, né, de autonomia, de independência aí. A introdução de alimentos diferentes do leite, líquidos ou pastosos, depende do esquema de amamentação de cada criança, tá? Então assim, gente, quando vai inserir aí novos alimentos para criança, papinha, alguma coisa, tá? Isso aí depende muito aí do processo, do esquema de amamentação dessa criança também, tá? Porque a amamentação, ela é primordial e em algumas situações aí a criança pode, né, acrescentar um alimento a mais, ou outras situações a criança vai precisar esperar um tempo maior aí para introduzir novos alimentos. Aos poucos a dieta, né, ela vai se modificando de acordo com os hábitos regionais. Perdão, pessoal, tive que dar uma cortada no vídeo aqui. Aos poucos a dieta vai se modificando de acordo com os hábitos regionais e o desenvolvimento da criança. Então, aos pouquinhos aí, né, de acordo com a região que a criança mora, que ela vive, né, a dieta ela vai se modificando também, né, acrescentando aí novos alimentos aí. E também tem a ver com o desenvolvimento da criança. Depende também do esquema de desenvolvimento da criança, tá? Compreendendo a criança como ser ativo nesse processo, o adulto deve propiciar experiências que possibilitem a aquisição de novas competências em relação ao ato de alimentar-se, tá? Então, a criança ela é um ser ativo no processo de alimentação, ela tem curiosidade, ela busca, né, coisas novas na alimentação, alimentos novos. Então o adulto ele pode propiciar, né, experiências aí que possibilitem, né, a aquisição aí dessas novas competências, né, em relação a se alimentar. Aos poucos, a criança que recebia papa com a ajuda do adulto, ela começa a se mostrar interesse em segurar a colher e pegar alimentos com os dedos e pôr na boca. Gente, tem coisas aqui que não elimina a necessidade de eu estar explicando, então vocês vão ver que eu vou só ler, tá? Se eu ver que tem necessidade de eu fazer o comentário, eu faço. Então, aos pouquinhos, a criança ela começa a mostrar interesse em segurar a própria colher e se alimentar sozinha.
É muito importante que os professores permitam que a criança experimente os alimentos com a própria mão também, pois a construção da independência é tão importante quanto os nutrientes que ela precisa ingerir. Tá? Então a construção da independência, muitas vezes a criança ela vai usar a mão como colher, né, como talher ali para comer, e o adulto ele precisa permitir, né, o professor precisa permitir que a criança passe por isso, porque faz parte também. A construção da independência na alimentação ela é tão importante quanto os nutrientes ali que ela vai ingerir na comida, tá? E as bactérias da mão também, né? Pelo amor de Deus. Crianças com necessidades educativas especiais, elas podem necessitar de outros procedimentos. E nesse caso, especialistas em educação especial devem ser consultados para orientarem professores e familiares responsáveis pelos cuidados com essas crianças. Então, as crianças que têm necessidades especiais ali, também vai ter essa questão da alimentação, né, da progressão ali na autonomia, né, desenvolvimento ali da construção da autonomia deles. Também eles vão contar aí com especialistas, né, em educação especial, justamente para auxiliar as famílias, também os professores, de como lidar com a autonomia, a construção da autonomia dessa criança. As famílias, por quê? Gente, porque os familiares, muitas vezes, eles não sabem lidar com aquilo também. Então, aí precisa de ter um especialista para orientar os pais também, tá? Porque os pais também, eles não estão preparados ali para receber uma criança especial quando nasce, né? Então, eles também têm muita dificuldade. A maioria dos bebês, ao final do primeiro ano, já pode ingerir todos os alimentos que são servidos para crianças maiores e para adultos, tá? Então, assim, a partir do momento que a criança já tem 1 ano de idade, ela já pode aí, né, ingerir aí os mesmos alimentos que os adultos, claro, em proporções menores, tamanhos menores, né? A forma de cozimento também é diferente, porque às vezes você vai, por exemplo, cozinha ali uma batata, cozinha uma cenoura, e você morde ela ainda meio durinha. A criança não, tem que ser um negócio quase a ponto de dissolver mesmo até porque ela está criando dentes ainda, tá começando a dentição dela, então, claro, de uma forma diferente, mas ela já pode ingerir a maioria dos alimentos aí. Não vai dar uma feijoada para a criança de 1 ano também, que você vai matar ela, tá? Mas a maioria dos alimentos ela já pode comer. Junto com as mudanças no cardápio, ocorrem as aquisições de aprender a usar talheres, né? Tomar líquidos na caneca, diminuir o uso da mamadeira, partilhar das refeições à mesa com os companheiros, tá? Então, junto aí com a mudança do cardápio, com as comidas novas, vão surgindo também novos hábitos, né? Vai desmamando ali da mamadeira e aprendendo a tomar as coisas na canequinha, né? Usando talheres aí mais de nível um pouco mais complexo, né? Como o garfo, né? A faca, nem tanto, mas a faca também, né? Para aprender a sua função. Claro que tem que ser uma faca especial para criança, né? Que vai decepar o dedo da criança, vai dar uma faca afiada para ela lá, né? Uma faca guinso para criança, não, tem que ser uma faquinha com corte mais arredondado ali, que é realmente só para criança cortar uma batata, uma cenoura, né? Não vai dar uma faca para criança cortar um filé de colchão duro lá, vai decepar o dedo da criança, então não pode, viu, gente? Então, mas essas mudanças, os talheres, né? A criança ela vai mudando os seus hábitos e vai construindo cada vez mais a sua autonomia na alimentação. Todas essas mudanças elas podem acarretar uma ingestão menor do volume de alimentos. Então, assim, quando a criança ela vai sofrendo muitas mudanças na alimentação, ela vai começando a comer menos. Por quê? Porque ela tem que se preocupar em segurar aquele talher, manusear aquele talher, apreciar aquele talher. Então ela vai comendo menos também. Tá? Então não é que a criança, agora ele não se alimenta mais. Gente, você dava na boca, a criança vai comer um balde de comida. Agora a criança comendo sozinha, ela vai comer menos, porque ela está tão preocupada com as outras coisas ali, que acaba, né, não se preocupando em ingerir tanto alimento. O acompanhamento do estado de saúde da criança, da evolução do seu peso e altura, poderá dar subsídios para os familiares e educadores se tranquilizarem ou buscarem orientação de profissionais de saúde. Então, assim, é necessário também acompanhar o estado de saúde da criança, tá? A evolução do peso, da altura, porque às vezes a criança, o peso dela em relação à altura dela é uma coisa desproporcional, ou seja, a criança já começa a ganhar obesidade ali, e é uma coisa que precisa ser tratada. As pessoas têm mania de falar assim, mas o gordo tem que ser respeitado tem que ser respeitado, claro, ninguém vai debochar de uma pessoa, mas, gente, gordura não é saúde, tá? A pessoa que é gorda, ela tem que buscar emagrecer. Todo mundo tem que ser magro? Gente, gordura não é saúde. Ou é doença, ou é relaxo da pessoa, né? Que essa palavra a gente nem pode estar usando, né? Comodismo, da pessoa, ou realmente a pessoa tem um problema de saúde ali,
né, que ela não emagrece, que ela não elimina, né, a quantidade de gorduras ali, e ela vai engordando. Mas, gente, não é saúde. Uma pessoa gorda, ela tem que buscar emagrecer através de dieta, de tratamento, de uma cirurgia, ver o problema de saúde que acarreta, né, esse excesso de peso, tá bom? Então isso na criança já tem que começar a ser trabalhado, tá bom? Não é que o gordinho, ele é gordinho, o outro é magrinho, né? Então, não, a pessoa que ela é obesa, ela tem algum problema. Ou ela come demais, ou ela tem realmente problema de... Às vezes tireoide também causa ou emagrecimento demais ou gordura, né? Entre outras doenças. Gente, eu não sou médico, não vou ficar aqui falando besteira, né? Para depois ser corrigido aí. A pessoa de repente fala, professor, você falou besteira aí. Mas tem diversos tipos de doenças que acarretam inchaço, acarretam a obesidade mesmo na pessoa. E tem casos que a pessoa come demais. Tem outro caso que a pessoa come pouco, mas ela não elimina muitas daquela gordura que ela consome. Então, gente, são todos esses casos, mas tem que buscar aí realmente uma dieta para a pessoa emagrecer, tá? A gordura, ela não é de forma nenhuma saudável. E no caso da criança, a gente tem que observar o crescimento dela da altura versus peso, para ver se ela tá legal ali, se ela tá acima do peso. Às vezes tem criança que está abaixo do peso, a criança está desnutrida, então precisa dar um suplemento ali, um complemento alimentar ou um suplemento para que essa criança possa chegar ao peso correto também, tá bom? Então tudo isso aí faz parte do nosso trabalho. Caso caso não, gente, esquece o caso. Crianças que estejam sem apetite, não acompanhando a curva de seu crescimento e ganho de peso esperada para sua faixa etária, que foi o que eu falei, né? Elas devem ser observadas de perto para investigação das causas orgânicas ou emocionais que podem estar manifestando pela rejeição dos alimentos. Tem criança, gente, que ele vai para a escola, ele não toma café, ele não come uma bolacha, depois chega na hora do almoço, ele não almoça, aí chega em casa faminto. E a mãe pensa assim, professor, acho que não deixa meu filho comer. Não, gente, a criança não come, ela não quer, ela tem aquela insegurança. Outra coisa também que cabe a nós aí orientar as famílias pela questão de que muitas vezes o papai e a mamãe dá aquela comidinha na boca, a criança está acostumada a ser tratada igual um bebê, chega na escola, ele não come sozinho. Não é que ele não sabe, você pode dar uma colher ali, ele come até com a mão. Mas a questão a criança não tem autonomia. Ele acha que é errado ele pegar uma colher com a mão e comer. Então, ele tem medo que se ele na escola ele comer de colher, que a mamãe não vai mais dar comida na boca em casa. Então, até coisa... Gente, peço desculpa pra vocês, às vezes eu dou umas engasgadas, eu tô com o ventilador ligado, mas é que tá tão abafado aqui, mas só que o ventilador também, ele me faz mal, o mesmo mal que um ar-condicionado faz, tá? Então às vezes eu dou umas engasgadinhas, peço mil perdões pra vocês, tá bom? Então assim, gente, cabe também à escola orientar as famílias. Uma coisa que eu falo, os pais não gostam que eu falo, né? Deixa o seu filho crescer, deixa ele virar criança, tá? Ele não é mais bebê. Andou e falou, não é mais bebê, já é criança. Deixa essa criança desenvolver. Porque os pais e a mãe tratam com o bebê, dá comidinha na boca, né? E às vezes a criança está com 3, 4 anos, tá usando fralda ainda para dormir, né? Toma mamadeira até os 10 anos de idade, chupa chupeta até os 12. Gente, os pais, eles querem que o filho seja um eterno bebê. E isso atrapalha muito o desenvolvimento. Chega na escola, a criança não tem autonomia, né? Ela não tem independência, ela não constrói a própria identidade dela, porque ela não se reconhece como um ser. Né, um ser humano, um ser sensível. O professor Vinícius Recanello, ele sempre menciona, né, ele mencionou numa aula lá, eu dei muita risada, que ele, né, até cantava, né, o ser humano é um ser sensível, né, sensível demais, ele canta assim, eu acho barata aquela aula, eu assisti várias vezes aí nos meus estudos. Então o ser humano, pessoal, a criança, ela nos reconhece como um ser sensível, um ser histórico, um ser cultural, um ser social. Não, ela acha que ela é um projeto de gente, porque o próprio pai, a própria mãe, a própria família trata ela como um bibelô ali, né? E aí quando chega na escola a criança não desenvolve. Então até isso a gente tem que observar. Se a criança não está comendo, por que não está comendo? Porque ela não gosta da comida da escola, porque ela tem insegurança, ou porque de repente o pai e a mãe não ajudam em casa nesse desenvolvimento. Algumas fases do desenvolvimento das crianças levam a uma perda de apetite ou a maiores exigências de recursos alimentares, né? Mas que se resolvem com a ajuda e compreensão dos educadores e com o próprio processo do desenvolvimento. Tá? Então quando a gente fala compreensão, gente, não é você falar, uma hora ele come, não. Compreensão é você entender por que a criança não come e tal, mas tem que buscar uma solução junto aos familiares, tá? Em torno dos 2 anos, caso tenha tido
oportunidade de experimentar, a criança ela já poderá alimentar-se sozinha, determinar o seu próprio ritmo e a quantidade de alimentos que ingere, tá? Então a partir dos 2 anos aí, né, a criança ela já, se ela já tenha tido aí a oportunidade de experimentar isso em casa, né, na escola, ela já poderá se alimentar sozinha ali na creche, né, já poderá estar comendo sozinha, né, determinar ali a velocidade que ela come, o tempo que ela leva para comer e até mesmo a quantidade de alimentos. Ela poderá necessitar de ajuda e incentivo do adulto para que experimente novos alimentos ou para servir-se, tá? Então, estágio 1, por exemplo, começo de ano, tem que ajudar as criancinhas a se servir, tá? Não pode largar eles lá porque eles não vão saber. Não é que eles vão fazer bagunça, eles não sabem, né? Então eles ficam ali olhando para a comida, ali esperando quem vai pôr a comida no meu prato. Então a gente no começo tem que estar trabalhando. Na creche, muito mais, né, gente? E tem que ter esse incentivo. O professor tem que estar sempre de olho no cardápio da escola e trabalhar, né? Olha, gente, hoje tem brócolis, parece uma arvorezinha. Gente, é tão gostoso. Sabe para que serve o brócolis? W, X, Y, Z, vai explicando ali. E isso vai despertando aquele desejo nas crianças, né? Claro que na minha escola eu não lembro de ter comido brócolis. Acho que já teve, mas eu não lembro, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui do brócolis porque eu só falo de beterraba, né? Mas, né? Então, assim, você tem que orientar as crianças, incentivar para que elas despertem, né, o desejo de experimentar esses novos alimentos também. A oferta de alimentos nessa fase ela precisa ser feita em ambientes mais tranquilos, né, em pequenos grupos, com acompanhamento mais próximo do professor, que propicia segurança afetiva e ajuda. Gente, essas 2 aulinhas que eu estou fazendo aqui, elas estão muito chatas, porque elas falam muito de alimentação na creche, e eu trabalhei em creche, tudo isso aqui para mim é muito fácil, mas eu tenho que dar a videoaula pelos professores novos aí, alguns até que nem estão formados, mas já estão prestando concurso, não tem essa vivência na realidade. Então, por mais que tudo aqui pareça muito óbvio, tem situações aí que a pessoa não vai saber lidar. Então, para mim, assim, está sendo muito chato essas 2 aulas que eu estou dando aqui, porque fala muito da alimentação da creche, é uma coisa muito cansativa, mas a gente tem que pensar nos nossos colegas aí que estão se formando agora, que precisam de uma experiência, né, de uma experiência falada aqui na videoaula para que eles possam se basear também. Então, assim, a oferta de alimentos nessa fase da creche, né, ela tem que ser feita em ambientes mais tranquilos, em pequenos grupos, porque você vai dar ali comida para 60 crianças, gente, você não vai dar conta de dar a comida, você não vai dar conta de explicar a importância da comida, então tem que ser feita ali em pequenos grupos, tá? Com acompanhamento ali mais próximo do professor, né, sempre orientando ali as crianças na própria mesa. Isso também propicia uma segurança afetiva, a criança ela vai se sentir ali, tipo, olha, se eu engasgar, ele vai cuidar de mim, né? Se eu quiser mais comida, né? Tá, por aí. Desaconselha-se a oferta das refeições em grandes refeitórios, com todos os grupos infantis presentes ao mesmo tempo. Isso porque essa forma de organização ela aumenta o nível de ruído, o tempo de espera das crianças e dispersa também a atenção tanto das crianças quanto dos professores, tá? Então, no caso dos berçários e do maternal, gente, o maternal, inclusive, ele come separado dos berçários. No caso dos berçários, a alimentação tem que ser separada para que a criança tá aquele pequeno grupinho, opa, agora é uma hora sagrada, né? A hora do papá, né? A hora do TT, agora é a hora sagrada aí, né? E se você leva para o refeitório com crianças maiores ali, eles começam a dispersar, fica aquela barulheira, e logo a criança se torna uma coisa horrível para ela comer, né? Uma hora chata, de barulho, de bagunça, ela fica esperando muito tempo para comer, e ela começa a dispersar também, né, a atenção dela ali da alimentação. Então é muito legal na creche, muito importante que seja trabalhada ali em pequenos grupos para que ela pense assim, puxa, agora é a hora sagrada da comida, né? Não é hora de eu bater papo ali, né, de ficar bagunçando, né? Agora é a hora de eu comer meu papazinho aqui. As instituições que atendem meio período, nas quais as crianças apenas fazem pequenos lanches ou merenda, precisam também preocupar-se com as questões nutricionais e, sempre que possível, respeitar práticas sociais e culturais de cada criança. Aqui no caso, gente, mais para a escola particular, porque a escola pública o negócio é pesado ali, né? A gente tem nutricionistas que desenvolvem o cardápio, tudo. Então, mesmo as creches que trabalham meio período, né, a merenda ela precisa se preocupar muito com questões nutricionais. No caso da escola pública, isso não acontece porque já tem a nutricionista, o negócio é bem rígido, né? Mas as escolinhas particulares que dão umas capengadas, sabe? Tipo, para economizar dinheiro, faz ali meio que dá uma bolachinha recheada, não pode, gente. Tem que se preocupar com a alimentação da criança de forma saudável, tá?
Isso aqui é para todos, mas como eu falei, na rede pública o negócio ali é mais apertado, então meio que se torna desnecessário porque já acontece, tá? Na rede pública não é assim, feito de qualquer jeito, não. Oferecer apenas merendas industrializadas ou lanches compostos por salgadinhos, bolachas, balas, chocolates, não atende à necessidade do organismo de ingerir frutas e sucos naturais. Mais uma vez, gente, é uma coisa que tem mais a ver com escolinhas particulares, tá? Como eu falei, na rede pública, seja estadual ou municipal, primeiro, é muito difícil quando dá aqueles bolinhos industrializados. Até dá, mas é muito difícil, gente. Ruim que dói na alma, viu? Umas marquinhas lá que a gente nunca viu na vida, parece que é feito no próprio bairro da escola ali. Uns bolinhos até ruins assim, mas é tipo a Ana Maria vagabunda, né? Mas, gente, é dado, mas é dado muito esporádico, não pode dar isso direto. Também, salgadinho, bolachas, né, balas, gente, chocolate, nossa, vai dar um milka lá na hora da merenda, nossa senhora, eu acho que eu deixo as crianças com fome, pega as 30 barras pra mim. Mas, né, chocolate, nossa. Só se for o chocolate que eles estão falando aqui é barra mesmo, né? Porque o chocolate de leite ali é uma coisa que é comum, é praticamente diário, né, para as crianças, né? O cafezinho com leite até dá de vez em quando, mas o que pega mesmo ali é o chocolate, né? Mas não é esse chocolate que eles estão falando, não. Tanto que eles mencionam balas aqui, né? Essas coisas não é dado na escola pública, não, gente, tá? Já teve época aí, por exemplo, de dar até mocinha na merenda aqui em Guarulhos, nossa, que época de ouro. E tinha criança, a gente não pegava, mas tinha criança que falava, tio, eu não quero, eu não gosto. Eu falava, tá bom, dá pro tio, né? A gente acabava comendo, chupando as mocinhas lá de todo mundo, né? Mas assim, tem coisas ali que até dá, mas é muito esporádico, como falou, né? Tem que optar mesmo pelas frutas, que são uma coisa mais saudável, afinal de contas é uma instituição, tá ensinando ali, né, saúde, né? Saúde é o que interessa. Então é muito esporádico acontecer na escola pública, não porque não querem gastar dinheiro, gente, mas porque realmente tem essa questão nutricional aí que os nutricionistas pegam pesado, não pode trabalhar muito com esse tipo de coisa. Aí escola particular já é mais complicado, porque assim, se ele achar um convênio que consiga fornecer esse tipo de alimento para eles ali, imagina, né, ao invés de eu ficar pagando a cozinheira, eu vou lá e compro todos os bolinhos industrializados, perdão pessoal, suquinho de caixinha, né? E aí fica mais fácil, né, de dar merenda, mas não pode, não é o correto, tá? Porque não é saudável. O ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para a manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização e o revesti-lo de rituais. Nossa, nunca ouvi essa palavra aqui. Além disso, é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem. Então, assim, quando você trata da questão da alimentação, você não está só fornecendo ali o alimento para que ele, né, possa ter um nutriente ali para crescer, né, desenvolver. E também questão de saúde. Mas também, pessoal, proporcionar conforto, né, ao saciar a fome, prazer ao estimular o paladar da criança com diversos alimentos, né, e contribui também para a socialização. Agora entendi aqui, né, ao revesti-lo de rituais, tá? Eu estava meio fora de contexto minha leitura, eu falei, nossa, revesti-lo, eu nunca ouvi isso. Mas sim, contribui para a socialização ao revesti-lo de rituais, ou seja, né, tem gente ali que faz uma oração antes da comida, tem outra ali que o professor canta uma musiquinha e por aí, né? Então, assim, isso acaba contribuindo para a socialização das crianças. Agora eu entendi o revesti-lo aqui. Além disso, é fonte de inúmeras oportunidades, né, de aprendizagem também, né, sobre o valor de cada alimento, né, a questão ali do respeito ao alimento, né, e também aos coleguinhas e por aí afora, né, gente? É um leque infinito aí de aprendizagens. Apesar da diversidade dos hábitos alimentares, é possível definir uma certa regularidade nos elementos que compõem o que os nutricionistas chamam de uma dieta adequada, ainda que as preparações culinárias variem segundo a disponibilidade de determinados alimentos e hábitos regionais. Então, assim, apesar, gente, a gente ter uma variedade, uma diversidade muito grande aí de elementos, né?
de alimentos, né, para trabalhar com as crianças, tem aquele alimento que ele é dado quase direto. Vou dar um exemplo aqui, vai, o arroz e o feijão, né? 2, 3 vezes por semana é dado arroz com feijão na escola. Gente, feijão, o arroz nem tanto, vai, o arroz é mais, né, carboidrato ali. Mas o feijão, gente, além do carboidrato, ele tem muito ferro, que é muito importante. Às vezes substitui pelo fígado. Mas o fígado é um negócio, gente, que, você tem que trabalhar um tempero ninja nele para poder realmente dar para comer, né? E a escola, gente, não é que não faz direito a comida, mas, faz em grande quantidade, faz de uma forma rápida, né? O fígado, gente, ele é um tipo de alimento ali que tem que ser preparado de uma forma muito, muito delicada. E na escola, muitas vezes, você não tem esse tempo ágil aí para estar fazendo carinho no fígado lá. E acaba ficando aquele gosto, aquele cheiro muito forte, aquilo desagrada as crianças. Então, se você trabalhasse o ferro com o fígado, gente, as crianças iam ficar muito mais assim saudáveis do que com o próprio feijão em si. Mas como o fígado realmente é uma comida mais complicada, é dado meio esporádico aí na escola e optado aí pelo feijão. Então o feijão é quase que diariamente fornecido na escola, né? Então é onde, apesar das diversidades, tem alimentos ali que eles têm uma regularidade maior, né, compondo o cardápio pela questão da necessidade, tá? Eu dei o feijão aqui como exemplo, mas tem vários alimentos aí, tá bom? Do ponto de vista biológico, dieta adequada é aquela que supre as necessidades nutricionais para a manutenção da vida e saúde e que segue algumas leis propostas pela ciência que estuda a nutrição humana. Então, assim, gente, quando a gente fala de dieta adequada, muitas vezes a pessoa fala, mas nossa, eu como pra caramba, porque eu não como lanche do McDonald's, não, eu como arroz e feijão. Só que o arroz e feijão também, gente, ele é meio que ração, né? O feijão, ele é uma fonte riquíssima de ferros. Mas o arroz, embora tenha seus nutrientes, gente, é mais ração do que nutriente em si ali. Então você tem que optar pela salada, você tem que optar pela carne, porque a carne também é muita proteína. Dar ovos na escola, né? O pessoal trabalha muito com ovo cozido, porque o ovo frito também, fritura, né? Mas não dá fritura, né? Para as criancinhas da escola, né? Come ovo que é saudável, né? Ovo frito, melado no óleo. Não pode. Então é trabalhado ali o ovo cozido. E o ovo também é uma fonte riquíssima de proteínas. Então você tem, quando eu falo de dieta adequada, você não está falando de quantidade de comida, né? Você está falando da qualidade da comida que é servida, tá? Muitas vezes a gente come macarrão que engorda e faz crescer, né? Macarrão é uma delícia, gente. Se eu pudesse comer todo dia. Mas é massa, né? Muito carboidrato. E o macarrão também tem aquela questão da massa processada. E a massa processada, ela vai perdendo nutrientes ali. Uma vez eu vi uma matéria na Record, Domingo Espetacular, que falava, né, que o macarrão, quanto mais processado, mais nutrientes ele perde. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou comprar um macarrão de massa fresca. E lá naquela matéria falava que o macarrão de massa fresca, ele é pior do que aquele macarrão, que eu não lembro o nome agora, que é aquele macarrãozinho normal, o espaguete que a gente compra no mercado, que é amarelinho. O macarrão fresco, ele é pior do que aquele macarrão, porque o macarrão fresco, ele já foi processado várias vezes, já foi pré-cozido várias vezes. Então, cada vez que você cozinha o macarrão, ele vai perdendo nutrientes. E aí, tanto que chegava no miojo, né? O famoso miojo, que a gente ama de paixão. E ali falava que o miojo, gente, ele chegou a um ponto em que o macarrão não tem mais nutriente nenhum. Ele vira uma estopa, só enche a barriga. E aí, por que tem aquele temperinho lá, né, terrível, diabólico, que vicia a gente? Porque aquele temperinho que faz a pessoa gostar do miojo. Porque o macarrão em si, se você botar um molho normal, eu já fiz isso várias vezes, come ele é ruim, né, aquele miojinho pequenininho. Aí tem aquele Nissin Lamen um pouquinho maior também, olha eu fazendo propaganda de todo mundo aqui. E pior que o miojo ainda, gente, aqueles copinhos de Cup Noodles, que uma vez eu fiquei curioso que todo mundo comprava. Eu comprei uma vez só, gente, eu nem terminei aquilo. Aquilo consegue ser 10 vezes pior que o miojo ainda, porque o nível de tempero dele ainda é maior. Então, assim, dando uma aulinha de macarrão aqui pra vocês, né? Então, aquele macarrão para cozimento, puxa, esqueci o nome do macarrão agora, que é aqueles macarrões amarelinhos que a gente compra lá para cozinhar, né? Ele é o menos pior, é o que menos perdeu nutrientes, né? Então, quanto mais uma massa fresca, quanto mais branquinha a massa do macarrão, mais tempo ele foi processado, mais vezes, e menos nutrientes ele tem. Então, olha só que legal, às vezes vocês comem, vou comer macarrão fresco ali, que ele é mais natural. Não, gente, pelo contrário, ele tem menos nutrientes. Você está comendo mais porcaria e menos uma alimentação saudável, tá? Então, fora que massa não é alimentação saudável mesmo, que é só carboidrato, né, gente?
ainda tem essa questão, né, dos tipos de massas aí. Então, voltando aqui, quando a gente fala da dieta adequada, né, a dieta adequada nem sempre é a quantidade, tá? Muitas vezes aí você come um prato gigante de salada, aí você está muito melhor alimentado. Claro, você vai continuar com fome, porque não encheu o estômago, mas às vezes você está muito mais alimentado do que se você comesse uma pratada de arroz com feijão e macarrão, que você só vai encher a barriga e muitas vezes tem muito menos nutrientes do que uma alimentação mais adequada, tá? Gente, a gente vai dar uma pausa por aqui, e eu quero teminha chato aqui que não acaba. E vamos continuar com a alimentação infantil aí na próxima aula, tá bom? Que agora já deu o horário aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like positivo. Bons estudos e até a próxima aula.